Boa noite, meus amigos e companheiros, muita paz para todos. E voltamos a apresentar uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E dando prosseguimento aos nossos estudos no Livro dos Espíritos, que é o livro mediúnico, base da doutrina espírita, é a primeira obra do Espiritismo, é a base, é o Livro dos Espíritos. E hoje, dando prosseguimento ao nosso tema sobre as influências dos espíritos sobre os homens, e lembrando sempre aquela frase bíblica de Paulo em uma de suas epístolas, quando ele diz, em sua epístola, ele diz que nós vivemos rodeados por uma nuvem de testemunhas. As testemunhas a que o apóstolo se refere nas Escrituras são as criaturas invisíveis, os espíritos, que estão sempre presentes em nossa vida. Dizia um sábio francês, um intelectual francês, poeta, político, conhecido na literatura mundial, Victor Hugo, que era espírita, a família espírita, e desencarnou fazendo reuniões de mediunidade lá na França. E ele costumava dizer que os espíritos são invisíveis, mas não estão ausentes. Quer dizer, embora invisíveis, mas estão presentes, ocupando o mesmo espaço que os homens, se bem que em duas dimensões diferentes. Os homens, nós, que somos espíritos reencarnados, ocupamos o espaço da dimensão material, física, e os espíritos, que somos nós desencarnados, seremos nós desencarnados, eles ocupam o mesmo passo agora na dimensão invisível. Ele tem razão, o Victor Hugo, aquele sábio francês. E também sobre a reencarnação, nós lembramos outro sábio da antiga Grécia, que era discípulo de Sócrates, Platão. Ele dizia: há um retorno à vida. Os vivos são os mortos que voltam, dando uma prova de que ele era reencarnacionista. Ele, Sócrates, Platão, Sócrates, Aristóteles, Pitágoras e os demais sábios da antiga Grécia, que viveram na Grécia 4 a 5 séculos antes do Cristo. Eles foram os precursores do Espiritismo. O que o Espiritismo ensina hoje, os fundamentos do Espiritismo, eles já ensinavam naquela época. E Jesus deu prosseguimento ao que eles ensinavam: reencarnação, imortalidade da alma, manifestação dos mortos, influência dos mortos sobre os vivos, a reencarnação, a lei do karma, ou seja, a lei de causa e efeito, a lei das provas e das expiações e a pluralidade de mundos habitados. Tudo isso, esses sábios da antiga Grécia ensinavam, não somente eles, mas também os antigos egípcios, os sumerianos, os arianos, e todas as doutrinas e religiões orientais, do mundo oriental, ensinavam que o Espiritismo hoje está ensinando. E de maneira que, dando prosseguimento a esses estudos das influências dos espíritos sobre os homens, na questão 478, Allan Kardec vai nos dizer aqui, vamos ver aqui, é sempre de dentro de si mesmo que o homem, os homens inteligentes e de gênio, tiram suas ideias
Quer dizer, nós sabemos que os homens de gênios, eles são espíritos reencarnados de sábios que pensam, não é? Que nós somos almas, somos espíritos reencarnados e pensamos, temos ideias, raciocinamos, tudo nos pertence, mas nesse meio há também as ideias, os pensamentos de espíritos que vivem ou que estão ao nosso lado, os desencarnados. Essa é a pergunta de Kardec. É sempre de dentro de si mesmos que os homens inteligentes, os homens de gênio, tiram suas próprias ideias, é sempre dele. Aí os espíritos respondem, algumas vezes, essas ideias, lhe vêm do seu próprio espírito. Porém, de outras muitas, quer dizer, a maioria das vezes, lhe são sugeridas por espíritos que julgam esses gênios capazes de compreender essas ideias e digno de vulgarizá-las aqui no mundo. Quando tais homens, esses homens de gênio, não acham essas ideias em si mesmos, eles apelam para a inspiração, quer dizer, eles são inspirados, e entre eles nós podemos citar vários, mas pode-se dizer também um Einstein, que descobriu, ele não criou, porque os homens não criam, eles descobrem a lei da relatividade. Einstein, aquele sábio, o maior físico da nossa geração. Antes dele, Newton, que descobriu a gravidade, passando por debaixo de um pé de maçã, a maçã caiu. Aí ele julgou, olha aí, os espíritos estavam ao lado dele e sugeriram para ele naquele instante a ideia da gravidade, que a maçã caiu. Se ela caiu, então há uma força de atração no centro da Terra que puxa tudo para o centro dela. Chama-se a gravidade. Foi ele que descobriu. Criou? Não. Porque os homens não criam, eles descobrem, porque tudo já existe no universo, tudo já existe na natureza. É o que o Espiritismo nos ensina. Aí então esses homens de gênio, quando não encontram a ideia em si mesmo, eles apelam para a inspiração. A inspiração é dos espíritos que têm afinidade com esses homens de gênio, porque eles também são gênios. E continua o espírito. Fazem assim esse gênio, não é? Sem suspeitarem. E muitas vezes até que não admitem, mas eles são inspirados por espíritos desencarnados que são afins a eles, tem semelhança na sabedoria com eles. É uma verdadeira evocação, sem que eles tenham consciência disso. Ora, Kardec volta a fazer outra pergunta. Disse comumente ser sempre bom o primeiro impulso, a primeira ideia, o primeiro pensamento. É exato. Aí o Espírito responde, pode ser bom ou mal o pensamento, conforme a natureza do Espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações, não é? Isso mostra que os Espíritos sempre inspiram ideias, eles são os invasores da nossa mente. Os bons Espíritos transmitem para nós boas ideias, nos tiram das dificuldades, e os maus espíritos nos impulsionam, nos conduzem para os vícios, o crime, a maldade, a perversidade e os vícios, como dissemos, de uma forma geral, de acordo com as nossas tendências. Se nós temos a tendência para os vícios, há uma multidão de vampiros, vampiros invisíveis, vampiros espirituais que se afinam conosco, geralmente na perversão da sexualidade, geralmente na embriaguez, no vício da bebida,
no vício do fumo, no vício das drogas, na desonestidade, no desrespeito, porque esses espíritos, eles são viciados e viciosos. Eles se constituem os vampiros invisíveis. Por quê? Porque eles sugam as energias daqueles que ficam debaixo da sua escravização, que são os obsidiados, que o Espiritismo chama os obsidiados, assistido pelos obsessores, que são esses espíritos, que são verdadeiros vampiros do mundo invisível, que levam as criaturas ao crime, ao vício, a todo tipo de maldade, que as igrejas chamam os demônios, mas eles não são demônios, porque se são demônios, são nossos irmãos, criados por Deus, porque não existe outra coisa no universo que Deus não criou. Então, se são demônios, foram criados por Deus. Se são criação de Deus na lógica, eles são filhos de Deus e, portanto, nossos irmãos. Por isso que o Espiritismo não aceita demônios. Existem espíritos maus que se desviaram no caminho da evolução, mas se tornarão bons, espíritos bons, amigos, no futuro dos milênios das reencarnações. E o Espírito termina aqui. Aí Allan Kardec, aí o Espírito continua. Pode ser bom ou mal, conforme a natureza do Espírito encarnado. Se o Espírito encarnado é viciado, tem as suas tendências para o crime, para os vícios de uma forma geral, então ele atrai espíritos da mesma natureza, que nós dissemos aqui agora que são os vampiros do além, que sugam, que enfraquecem as energias psíquicas e físicas dos seus obsidiados, das criaturas que têm afinidade com esses espíritos. E Kardec volta a perguntar: como distinguirmos se um pensamento sugerido, invadido em nossa mente, procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Como podemos distinguir? Como é isso aí? Há alguma faculdade especial que Deus colocou em nós de distinguir um pensamento mau, de um espírito mau e um pensamento bom, que seja da gente ou que seja de um espírito? Há isso em nós? Essa é a pergunta. E o Espírito responde: estudai o caso. Os bons espíritos que estão ao vosso lado só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Então nós temos o dever de analisar, pesar, discernir, separar se os pensamentos em nossa mente que invadiram são bons, é do nosso anjo da guarda. Se os pensamentos são maus, contrários à lei de caridade, de humildade, de amor, de misericórdia, são contrários, vem de um espírito mau. Aí o que devemos fazer é rejeitar o pensamento mau e acolher ou colher o pensamento bom, que é de um espírito elevado, é ele que nos dirige para o bem. E assim é. E volta Allan Kardec perguntar: com que fim os espíritos imperfeitos, maus, nos induzem à prática do mal? Resposta: para que sofrais como eles sofrem, porque eles são invejosos e não suportam ver as criaturas no caminho do bem. Porque quanto mais eles fizerem para atraírem para o mal, melhor para eles. Porque quem é mau não quer ser só, atrai os outros para serem maus também, para aumentar o contingente. E assim, Allan Kardec, nós terminamos aqui o nosso programa, Encontro com o Espiritismo, e hoje o tema é em prosseguimento dentro do Livro dos Espíritos. E hoje o tema é o mesmo. É o que? É os vampiros invisíveis. Os vampiros invisíveis, porque são eles que sugam as nossas energias. Muita paz para todos.